jovens adultos para você aqui no De Tudo Um Pouco, com um tema muito importante, muito real. E aí? Falar sobre como lidar com as frustrações. E esse quadro dos jovens adultos, nosso pastor Leozão, líder do Ministério Jovens Adultos da Igreja Batista. Tá querendo olhar qual que é? Ué, é que hoje nós mudamos de lugar, você ficou meio perdido, né? Perdidaço. A sua câmera 3. A 3? Leozão, isso mesmo. Câmera 3 aqui, focado. Pastor, líder do Ministério Jovens Adultos da Igreja Batista da Lagoinha. Isso mesmo. Deixa já um convite pro pessoal, então. Já o convite já de primeira? Ah, já chega, Então, chegando. Já chutando já a bola, né? Então você está convidado amanhã às 19 horas ali no Tabernáculo, na rua Manuel Macedo 360, tem um culto lá dos jovens adultos. Eu tenho certeza que se você for, você vai sair transformado pelo poder da palavra de Deus. Então não perca, aguardo você lá. E também tem um vale abraço. Vai ter um abraço meu no final do culto aí. É isso mesmo. E além do pastor Leozão, que está sempre aqui, né? O quadro esposa do pastor Leozão, né? Às vezes a sua primeira vez assistir pastora Carol, privilégio meu de ser esposa dele, mas a gente sempre tem o privilégio de trazer sempre um amigo, uma pessoa que nos ajuda dentro daquele tema que a gente precisa. E nada melhor do que um psicólogo muito bem conceituado, que está sempre aqui conosco. Eu digo que ele é super antenado com tudo que está acontecendo. O doutor Dalton Recaldoni, muito bom dia, doutor Dalton. Bom dia, Carol. Muito obrigado. Muito obrigado pelo elogio. Seja muito bem-vindo. Muito bom. Foi bom, não foi? Doutor Dalton está sempre com a gente, né, Léo? É. Aqui na rádio, na TV, enfim. O cara polivalente, joga em todas. Nós estamos junto e mixado. Deus tamo Deus. junto. Hashtag tamo junto. Cola com a gente. E hoje vamos falar sobre frustrações. Será que as pessoas vivem isso, gente? Vamos colocar duas coisas principais para se entender isso. Na verdade, o que acontece? A frustração é uma das características, a tolerância à frustração é uma das características fundamentais da maturidade psicológica. Você não vai ter como não frustrar na vida. Aí é que está o primeiro detalhe. Se você achar que você não vai frustrar, já é uma atitude inadequada. Portanto, a tolerância à frustração é entender que tudo que você escolher na vida tem vantagem e desvantagem. Qualquer alternativa que você quiser. Quando você escolhe entre duas alternativas, você escolhe a que é mais vantajosa. Tudo bem, mas ser uma pessoa madura significa assumir a desvantagem daquela escolha. Por exemplo, uma fácil. Tem vantagem de ser solteiro e vantagem de ser casado, mas tem desvantagem de ser solteiro e tem desvantagem de ser casado. Agora, a imaturidade é a pessoa querer ter todas as vantagens de ser solteiro com todas as vantagens de ser casado. É um sujeito que é casado, mas quer viver como se fosse solteiro. Isso é imaturidade. Agora, o outro motivo... Todo mundo quer de tudo um pouco, não tem jeito. Na verdade, você vai ter que fazer escolhas na sua vida. Na verdade, pode até ser de tudo um pouco, mas você tem que saber que você vai perder algumas coisas e ganhar. Agora, o motivo mais frequente da frustração é o que eu falo da expectativa ilusória, da expectativa inadequada. Como as pessoas muitas vezes querem buscar a perfeição que não existe... O ideal... fugindo do real, né? Sim, aí as pessoas criam expectativas inadequadas e sofrem porque não souberam lidar com a realidade de que as coisas não saem assim. Então, muitas pessoas sofrem por isso. Pastor, trabalha ali com jovens adultos, é a turma ali dos 27 anos para cima, a maioria solteiros, muitos se casando, né? Mas conta pra gente, o ser humano nasceu quando Deus criou, será que a nossa grande dificuldade de lidar com a frustração é porque a gente não nasceu para isso? Bom, se partir do estado ideal, não, né? Do estado ideal. Né? Adão tinha aquela comunhão com Deus, tudo ali, né? Agora, a partir do momento que houve essa entrada do pecado, essa consequência, então, naturalmente, houve um preparo de Deus para lidar com isso. A resiliência, a capacidade de lidar com essas perdas, com as frustrações, né? Então, muita coisa alterou, muita coisa modificou a partir do momento que entrou o pecado. Agora, a frustração, ela é necessária para esse crescimento, para a maturidade, para administrar, é necessário. Agora, é claro, gente, se não houvesse pecado, a história do Jardim do Éden seria outra, né? A gente não estaria aqui falando sobre isso. Assim? Agora, essa frustração, essa questão da resiliência é necessária porque, na verdade, o homem não nasceu para morrer. Quando entrou a morte, então a gente teve que aprender a lidar com a morte. Deus trouxe uma solução.
Então a gente não nasceu para morrer, não nasceu para ser frustrado, porque a gente tinha um lugar ideal, aquele lugar perfeito. Agora, a partir do momento então, que entrou o pecado, vai aparecer situações como a frustração para aprimorar esse homem interior que depois que nasce de novo, para ter essa maturidade, com certeza. E se a pessoa souber lidar com a frustração, Certo. ela pode ser mais feliz. Porque que ela vai entender, ela vai saber dar valor ao que ela tem. Entendi. Como você vai saber que você não vai ter tudo, o que é felicidade? Felicidade não é só quantidade de coisas, porque senão quanto mais rico, mais feliz. Isso. E essa equação não existe. A felicidade vai de você saber dar valor ao que você tem. Então, se você... Contentamento com aquilo que você tem. Exatamente. Se você sabe lidar com a frustração e sabe que ela faz parte da vida e aprende a lidar com ela, você é mais feliz. Porque muitas vezes a pessoa vai ficar procurando um ideal que ela vai ficar a vida inteira buscando e não vai conseguir. Você pode ligar, gente. Nós estamos conversando aqui, você está vivendo uma frustração, não sabe como lidar. 3253-3320, pode ligar, falar ao vivo conosco. 3253-3320. Eu tenho até pergunta para fazer, mas você queria fazer um comentário? Não, interessante o que o Dalton falou, a questão de, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então há esse escape, Deus dá esse caminho. Agora, quando a pessoa cria uma expectativa, como a Sara disse, o cara viaja na maionese, cria uma expectativa e detalhe, tem gente que cria uma expectativa e coloca Deus no meio ainda. Não, Deus... E aí, né? aí frustra, fala que a culpa é de Deus. É de Deus, aí frustra com todo mundo, frustra com Deus e quer abandonar. Fica de tudo, mal né? de Deus. Sei. E aí Deus, o trem vai aí piorando, é o vai tal de virando uma Deus me bola de falou que neve. aí você vê que está viajando, está fora da realidade. Agora, a Carol falou uma coisa interessante, você está contente. Então, esteja contente com o que você tem hoje, almejando uma coisa melhor. O detalhe é que você fica insatisfeito com o que tem, almejando uma coisa melhor, então você nunca vai estar, não tem essa maturidade de estar satisfeito aqui. Bom, estou feliz com isso, mas eu posso sonhar para alcançar uma coisa melhor. Nada de errado. Mas enquanto você não alcançar, você tem que administra. saber lidar com o que você aí está tem. contente. O detalhe é que você não sabe lidar, começa a amaldiçoar com o que você tem, xinga o que você tem, aí pronto. E É aí igual o você salário, vai né? semeando. Começa a amaldiçoar o salário dele que ganhar mais. Gente, você pode ganhar 10 mil. Você está amaldiçoando hoje 500, você amaldiçoa também 10 mil também amanhã que você ganha. Não. Se você não tiver um nível interno de saber lidar com as coisas, isso é insaciável. Isso. E depois tem aquela história, depois que você pede, você descobre que você era feliz e não sabia. Isso é fato. Ô, gente, agora Boa. aqui, como lidar com as frustrações? Vamos trazer uns casos concretos. Eu tenho aqui já uma pergunta da Regina, de Belo Horizonte, e ela faz o seguinte: antes de eu conhecer o Senhor Jesus, eu fiz um aborto. E quando penso nisso, me sinto muito frustrado. O que faço? Não, na O que verdade, aí o pastor Leozão, mas vou te colocar uma coisa que eu falo com os meus clientes. Eu falo que, graças a Deus, Deus é Deus, Deus não é um ser humano, Deus conhece a história de vida da gente desde que a gente nasceu e Deus, na verdade, vai te perdoar. Ainda mais se Deus já te perdoou, o problema é você se perdoar. Isso. Então, isso tem que ser trabalhado. Não vai ter como voltar atrás, não vai ter como voltar o tempo e você precisa aprender isso, pedir perdão, buscar, mas receber o perdão e caminhar para frente. Isso que o Dalton falou, a Bíblia diz que você está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, isso tudo se fez novo. Né? E Deus tem detalhes, ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Então você tem que lembrar que Deus já perdoou, né? E certamente você precisa receber esse perdão. Tem pessoas que não conseguem receber o perdão e quer pagar essa dívida com alguma coisa, fazer alguma coisa para Deus perdoar. Não tem que fazer, você tem que entender com erro, arrepender e aceitar o perdão de Deus e se perdoar. E Deus não vai ficar lembrando isso não, Deus joga no mar do esquecimento. O diabo que tem mania de ficar culpando, mas o pecado foi grande, Deus não vai perdoar. Não tem pecado nem pecadinho para Deus. É pecado, se você confessou, arrependeu, muda de direção e toca a vida. Aí não tem como voltar atrás. Ô, gente, porque a gente sabe que nós vamos lidar com frustrações, mas quando você está vivendo ali, dói. A frustração dói. Vamos dar um exemplo? Amigos, você tem um amigo, quem vai nos trair são pessoas próximas. Porque aquele que está distante não tem nem oportunidade de te trair. E aí você tá lá com aquele amigo, aquela amizade, aquela pessoa que você considera e de repente a pessoa tem um pensamento que não é aquele pensamento correto a seu respeito. Ou às vezes ela é injusta com você, ou ela diz algo sobre você. E aí? Porque dói. Como lidar diante de um caso concreto, real? Mas uma coisa que eu acho que para você não doer antes, por isso que eu falo que as pessoas têm que se preparar psicologicamente. Você saber que o amigo é um ser humano e que ele pode fazer isso. Você tem que lidar com essa possibilidade. Só que quanto mais imatura é a pessoa, mais ela idealiza as coisas. Agora, tem umas coisas interessantes na imaturidade.
você pode ser mais amigo de uma pessoa do que ela é sua. Então, muitas... Aí você vai descobrir nesse momento. E muitas vezes as pessoas lidam com o outro a partir de si mesmo. Isso. Por exemplo, se eu sou honesto, eu vou agir Isso. honestamente e vou achar que o cara vai agir comigo. Isso. Mas se eu conheço ele, sei que ele é desonesto, eu estou sendo imaturo e idealizar uma coisa. Aí eu sou honesto com ele, é desonesto comigo, eu vou falar, mas como se eu fui honesto com ele? Você tem que aprender a lidar com os outros do jeito que eles são. Mas não tem como não sentir dor, não tem, pastor? Não, a dor faz parte do crescimento, não tem jeito, a dor... Você vai chorar, você vai decepcionar, porque... O amor não te isenta de dor, não, e pelo contrário. Quem ama, amigo, sofre dor. Não é? Essa já é uma desvantagem que você já tem que trabalhar com ela, de que você está sujeito a isso. É porque não é fácil, né? Eu falo assim, a gente está conversando aqui, falar é muito fácil, mas viver não é uma coisa fácil, doutor Dalton. Senão parece que a gente é uma pedra e convive. Não, porque a gente se relaciona. Traição de um cônjuge. Você está ali caminhando com o seu cônjuge e de repente você vive isso. É uma frustração muito grande. Se você se aliançou, é porque você acredita que a palavra do outro ela é válida. Então eu confio, eu acredito. E de repente essa aliança, o outro rompe essa aliança pela parte dele. E você se encontra naquela situação. Como lidar? Na verdade, toda perda é ruim. Eu falo que quando você perde algo, é algo que você tem um investimento emocional nele. Isso. Porque se você não gosta daquilo, já foi tarde. Agora, quanto mais você está investido emocionalmente, maior é a perda e, consequentemente, maior é o luto. Apesar de a traição, por exemplo, não é um recurso válido, ele não tem essa possibilidade. Eu não gosto da ideia de quando as pessoas querem... Alguém traiu, homem ou mulher. Certo. Aí vão trabalhar as pessoas, não é 50% de responsabilidade de cada um. A traição não conta nisso, ela não é um recurso válido. Se o relacionamento estava ruim, busca uma ajuda, mas você não precisa entrar na traição para depois resolver o relacionamento. Isso aí já não é um recurso válido e a outra pessoa não tem culpa nesse sentido da pessoa ter optado pela traição. Pastor, o que você tem visto hoje ali com os jovens adultos? Um grau elevado de frustração. Quem está como psicólogo, pastor, o quadro é para a turma ali acima dos 27 anos. O que tem levado as pessoas a se frustrarem? Eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente estar trazendo conhecimento para lidar com situações que às vezes não vão ser de acordo com aquilo que nós planejamos. Mas vamos ter que viver e precisamos viver contentes, como a gente disse antes. O que tem pegado mais assim nesse perfil da galera ali acima dos 27 anos? É aquilo básico, né? É o relacionamento. A pessoa quando está sozinha e ela não sabe lidar com isso, então vai criando expectativas, ou cria uma expectativa naquele ano que vai arrumar alguém, ou que vai casar naquele ano e não acontece. Isso daí, né? Isso é uma coisa que tem até a data do casamento. Então, isso é uma coisa assim, está muito frequente nos jovens adultos acima de 28 anos. Então, há uma expectativa em cima, há uma cobrança em cima dele, tanto a cobrança familiar, como dentro da igreja também, essa cobrança, você não arrumou alguém ainda, como é que é, né? Então, há essa cobrança. Então, em cima dessa cobrança, a pessoa vai gerando expectativa. Esse ano vai dar. Não, esse ano vai dar. Aí não vai dando, vai criando uma frustração. Aí tem pessoas que abrem mão do princípio, né? E se sujeita a algumas coisas por causa que não quer ser mais frustrado, então vai satisfazer de uma maneira totalmente errada e certamente vai sofrer consequências disso. Então, o negócio é ter essa resiliência, saber lidar e ter o tempo certo. E ter um conceito de felicidade totalmente esse estado de alma, estar bem com você, gostar de você. Porque quando você entende isso, você não vai abrir mão de certos princípios, que amanhã vai te prejudicar com certeza. Mas é igual quando a pessoa cria essa expectativa, ela tem que entender o seguinte, qual que é a base real dessa expectativa. Porque se ela vai esperar só pela fé que no ano de 2015 ela vai casar magicamente, não existe, né? Porque muitas vezes eu falo com as pessoas assim, o que você quer? Quais são as 7 características psicológicas fundamentais que você vê em alguém? As pessoas olham como se eu estivesse falando uma coisa de outro mundo. Por quê? Porque as pessoas não usam a racionalidade para trabalhar essas coisas. Agora, o complicado é o seguinte, quanto mais imatura é a pessoa psicologicamente, mais ela se frustra. Por isso que grande parte da coisa é você trabalhar as suas questões. Por exemplo, de repente tem uma pessoa boa, um rapaz, uma moça boa aqui com muitas qualidades, mas se você estiver procurando o ideal, você nunca vai achar ninguém.
Se você estiver procurando, eu falo A que... perfeição? Príncipe Encantado? Eu falo que uma pessoa que tem 85% de qualidade é uma pessoa muito boa, se você trabalhar com a ideia de que o ser humano é imperfeito. Se você trabalhar com a ideia de que o ser humano é perfeito, então ela tem 15% de defeito. E aí você nunca vai ficar satisfeito. Você não vai achar uma pessoa que não tem as coisas. Por isso você tem que procurar o que você quer. E muitas vezes as pessoas não acham porque elas não sabem o que elas estão procurando. E depois, muitas vezes no consultório, a pessoa deixou de passar uma oportunidade depois que ela descobriu o que era a pessoa. Então ela tem que ser mais realista, trabalhar as questões dela para lidar melhor. E tem um contraponto também, que as pessoas têm medo também de deixar uma coisa ruim com medo de não achar uma coisa melhor. A imaturidade também leva a esse ponto também. Ela vai tolerando aquilo ali, mas se for, depois eu não arrumo mais ninguém. A questão é essa, está fazendo bem para você? Né? É por isso que o emocional das pessoas conta muito. Conta muito. O ser humano ele trabalha com a lógica do racional e do emocional, e isso torna o ser humano mais complexo e se a autoestima dele é baixa, vai gerando várias questões. A gente teve uma pergunta, uma outra telespectadora, não deixou o nome, e compartilhou o seguinte. Ela ouviu uma frase, o seguinte, que normalmente as pessoas namoram para casar, mas o cristão, ele casa para namorar. E aí ela foi nessa vibe, nessa frase e casou. Acreditando que iria namorar posteriormente, mas não tem vivido isso e está frustrada. E aí? Já é uma expectativa, já é uma frase que você tem que entender o sentido dela para você ver se realmente é dessa forma. Agora, você cria... O que acontece muitas vezes? De uma forma especial, eu falo que as mulheres elas colocam uma imaginação muito grande na coisa. Casamento é um processo de crescimento, é a coisa mais difícil que tem várias áreas e supõe duas pessoas maduras que saibam negociar. Será que é porque coisas. a mulher visualiza casamento como entrar na igreja vestido de branco e esquece da toda a outra Não, parte e depois que você vai ter um Não, príncipe. é porque casamento é a primeira coisa que você pensa nisso. O homem já pensa, nossa, quanto que eu vou gastar mais, quanto que eu vou não sei o quê, quais são as minhas responsabilidades, funciona assim a cabeça? Sim, não, e muitas vezes o que acontece? O cara teve um dia, tá nervoso, fala um negócio, então já não vale mais nada. O cara já não serve para nada porque ele falhou no 100% do príncipe encantado. Isso é imaturidade em alto grau. E as pessoas colocam a expectativa. Quem é o marido da mulher? Ele é tão carinhoso assim? Ele é assim? Então, sim, as pessoas começam a criar em cima e depois... Você tem um modelo ideal do príncipe encantado, pega um ser humano e tenta encaixar. O que não encaixa, você vai ficar com raiva. É sapo, né? É sapo. Gente, aqui...